Olá a todos, o vídeo de hoje é para vos apresentar de forma muito sucinta as minhas 10 melhores leituras de 2023. Em qualquer coisa como 1 minuto por livrinho, eu vou-vos falar do que foram as obras que mais me encheram o coração no ano passado. Sem qualquer ordem de preferência, a ordem vai ser a ordem de leitura. Vamos lá! Primeira obra, The Heart's Invisible Furies, de John Boyne. Esta é a história de vida de um homem, desde que estava no útero da mãe até à sua morte. Vamos conhecendo todas as lutas deste homem, do Cyril Avery, os desafios, os erros que cometeu, as experiências várias de uma vida inteira, numa Irlanda algo retrógrada. Temos temática LGBT, é abordado o tema da SIDA numa altura em que a SIDA era uma coisa muito assustadora porque as pessoas morriam rapidamente depois de contraírem esta doença. Falamos aqui também de famílias disfuncionais, adoção, etc. Uma história lindíssima e muito bem escrita que me apresentou um autor que neste momento está no coração. 2. The Other Einstein, de Marie Benedict. Nesta história, a protagonista é uma mulher muito inteligente. Ela é a única a frequentar o curso de Física numa universidade em Zurique, uma universidade de elite, e chama-se Mileva Maric. Esta mulher inteligentíssima conhece Albert Einstein neste curso, apaixona-se por ele e eles acabam por casar. E é aqui que a vida desta mulher, que tinha um potencial imenso para se destacar no mundo da física e da química, vai pelos ares. Mileva teve um contributo muito importante para a teoria da relatividade, mas Albert Einstein acaba por se sobrepor à mulher e o facto de ser homem também facilita um pouquinho isso. Ela não se impôs e ela acaba por ficar o tempo todo na sombra deste homem egoísta. Mileva tem demasiado amor e demasiada doçura dentro dela e isso consome-a e não a deixa crescer profissionalmente e ser a mulher que ela poderia ter sido. Uma obra fantástica. 3. O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. O Primo Basílio é daqueles homens que nenhuma mulher quer como companheiro de vida, mas que dá uma bela personagem de um romance, lá isso dá. Ele é matreiro, ele é egoísta, ele só pensa nele próprio. E a pobre da prima Luísa, inocente e apaixonada, mete-se em apuros, arrisca-se a perder o casamento, vive acorrentada às exigências de uma empregada que sabe demais e, coitadinha, é uma amargurada, é uma triste, ela até adoece. E o primo? O primo está na boa. 4. Filho da Mãe, de Hugo Gonçalves. O autor relata-nos aqui a sua experiência de vida. Desde que aos 8 anos apenas, ainda era uma criança, ele perdeu a mãe. A mãe lutou contra o cancro e faleceu desta doença terrível. E ele narra-nos o que aconteceu depois disso. Ele ficou com o pai e com o irmão. A sua luta, o seu luto, ou a tentativa de fazer um luto pela perda de uma mulher, de uma figura tão essencial à existência de qualquer um de nós, e a forma como essa perda tão dramática o moldou ao longo da infância, da adolescência e na vida adulta e alterou a forma como ele se relacionou com as mulheres, por exemplo. É um relato de vida muito doloroso, uma obra muito tocante que pode facilmente levar-nos às lágrimas. 5. Corpo Desfeito, da autora brasileira Jarid Arraes. É a história de vida de uma menina. O foco aqui, a nossa personagem principal, é a menina Amanda. Uma menina que nasce na pobreza e que é criada inicialmente pela mãe. Uma mãe que lhe dá muito amor, apesar de não ter quaisquer posses, trabalhar imenso e dedicar-lhe muito pouco tempo, porque trabalhava muitas horas. Mas o pior acontece quando a mãe morre inesperadamente e a Amanda fica aos cuidados da avó. Uma avó agressiva, violenta, com muito pouco a nenhum amor para lhe dar, que lhe impõe regras muito severas e sem lógica nenhuma e que a faz trabalhar arduamente. O nosso coração dói por esta personagem, por esta menina, porque é inocente, porque não tem armas para se defender. Uma história muito bonita. 6.
Consentimento, Vanessa Springora. Mais uma obra de não-ficção, mais um relato da vida real. A autora, Vanessa Springora, relata-nos, várias décadas mais tarde, o relacionamento que ela teve com um homem muito, muito mais velho do que ela. Ela era uma jovem que estava a ser criada pela mãe, mas a mãe era uma mãe negligente. E eu acho que isso também condicionou as escolhas de vida de Vanessa Springora. Ela acaba por se deixar encantar por um homem que se vem a revelar pedófilo. Ela teve uma relação sexual com ele durante algum tempo e depois dessa relação acabar e ela perceber quem realmente ele era, fica uma dor imensa que demorou muito tempo a sarar. E este livro pretende fazer mesmo isso, ajudar a autora a cicatrizar as feridas do passado. Um relato potentíssimo. 7. Uma herança de amor, de Cristina Campos. Uma história de família ao longo das décadas, e eu adoro histórias de famílias. Relata-nos aqui a relação de duas irmãs, que nunca foi grande coisa, até que elas acabam por se separar e viver vidas distintas em países diferentes, e permanecem muitos anos sem qualquer contacto, até que recebem uma herança de amor. E é essa herança que as vai juntar, uma herança que elas não sabem de onde veio. E a partir daí, elas voltam a ter uma relação de irmãs, voltam a tentar unir-se emocionalmente e conhecer um pouco da vida uma da outra. E nós ficamos a conhecer o porquê destas irmãs terem tido a vida que tiveram. Embora criadas pelo mesmo pai e pela mesma mãe, elas tiveram vidas diferentes, foram criadas de forma diferente, e vamos conhecer tudo o que está por detrás desta família e os segredos todos e o porquê de terem recebido esta herança. Uma história muito bonita de duas irmãs que eu adorei acompanhar. 8. Véspera, de Carla Madeira. Gostei muito da construção desta narrativa. Nós temos capítulos alternados com as histórias de personagens distintas. Por um lado, temos uma mulher casada com um filho que vive um casamento muito infeliz e está frustradíssima. Certa manhã o filho está a fazer uma birra descomunal, ela depois segue no carro com ele continua virado do avesso. Num momento de fraqueza e de frustração, ela para o carro, tira a criança, deixa no passeio e segue caminho. Pouco depois ela arrepende-se e volta para trás, mas a criança já lá não estava. Por outro lado, temos outra família, temos aqui uma relação de um casal que também não está a funcionar. Eles têm 2 filhos gêmeos que se chamam Caim e Abel, com o que isso tem por detrás de simbologia a nível religioso. O pai decidiu registrar os filhos com o nome Caim e Abel, sabendo que a mãe era extremamente religiosa e iria detestar, e realmente ela detestou. E durante muitos anos vamos acompanhar estas crianças, estes irmãos, e a forma como eles se acabam por afastar e têm personalidades muito diferentes, e vamos acompanhando a vida destes pais e destes 2 filhos e percebemos mais tarde que relação é que eles têm com esta primeira mãe, esta criança. É uma história muito bem construída, com mistério, com suspense, que nos deixa em vários pontos a questionar o que é que vai acontecer a seguir, porque é isto, a criança vai ou não vai aparecer, etc, etc. Foi o meu primeiro contacto com Carla Madeira e espero que venham mais obras. 9. Este livrinho pequenino, Quanto Tempo Tem um Dia? Experiências de Maternidade, da autora Susana Moreira Marques. Uma obra que é, exatamente como diz no título, experiências de maternidade. A experiência da própria autora, que tem 2 filhas, e também alguns relatos que a autora faz de histórias que lhe contaram ela, outras mulheres, outras mães que têm vidas distintas. E para quem é mãe, eu acho que é um livro muito importante e que eu gostei imenso de conhecer, porque os desafios são constantes, são diários, o cansaço existe, também existe muito amor, mas também existe muito cansaço. A maternidade é um cocktail de muita coisa e a autora aqui fala-nos da sua experiência e das experiências que lhe relataram de uma forma que me pareceu muito de pés assentes na terra. Não é tudo cor-de-rosa, mas também não é tudo dramático. É uma obra muito equilibrada, amei. E por fim, a 10ª obra, mas novamente sem qualquer ordem, de preferência dentro destas 10 preferidas. A primeira da tetralogia da Elizabeth Strout, My Name is Lucy Barton. Aqui temos uma personagem principal, que é a Lucy Barton, uma mulher casada com filhas, que após uma cirurgia nós a encontramos numa cama de hospital, sozinha, a recuperar. E do nada,
aparece a mãe dela. Eu digo do nada porque a própria Lucy não estava a contar encontrar lá a mãe, porque elas não têm qualquer relação há muito, muito tempo. A Lucy afastou-se dos pais, da sua família, e nós ficamos a conhecer ao longo da conversa e dos pensamentos destas personagens o porquê de Lucy não ter relação com os pais, e eu adorei conhecer esta personagem e um pouquinho da sua história, que depois continua no segundo volume que eu estou a ler. É uma personagem intrigante, interessante, é uma narrativa que não tem grandes ações, não tem grandes acontecimentos, passa-se tudo numa cama de hospital, num quarto de hospital. Mas a escrita de Elizabeth Strout cativou-me logo desde o início e é uma autora que eu vou querer continuar a ler em 2024. E foram estas as minhas 10 melhores leituras de 2023. Espero que tenham gostado. Falem das vossas experiências de leitura do ano passado aqui no campo dos comentários. Deixem o vosso like neste vídeo se gostarem deste conteúdo e nós vemos num próximo vídeo. Beijinhos e boas leituras!